Isso aqui é uma unidade de aquecimento controlado de água num vaso através de um ebulidor. Esse ebulidor, que é o atuador. Aqui você tem um sensor DS18B20 para medição de temperatura. Esse sensor é um sensor que vem encapsulado. Totalmente apropriado para uso na aplicação. Aqui está a placa Arduino Nano. Como o sensor DS18B20 usa um protocolo chamado One-Wire, ele necessita desse conjunto de resistor, que aqui está sendo usado dois resistores em paralelo para propiciar a resistência necessária de 4,7 kΩ. O sensor, a saída do sensor, usa uma porta digital. No caso, estão sendo usadas duas portas digitais, D2 e D3. Uma delas é para ligar o relé, no caso aqui D2, esse fio branco aqui, tá certo? E aí o que acontece? A temperatura é lida em D3, no fio amarelo. Aqui tem as conexões do ground 5 volts, em preto o ground vermelho 5 volts. E aí o relé, ele abre o circuito. Está aqui a instalação do relé. Abre o circuito. Está aqui o fornecimento de energia elétrica. Aqui corta o fase. O fase vem no relé. Ele está na posição normalmente aberto no relé. Então estou usando o módulo relé de duas possibilidades de uso, mas estou usando uma só. E esse relé vai ativar a possibilidade de ligar o ebulidor. Então, vou ligar o conjunto. Como a ligação do relé está normalmente aberto, não há risco algum, mesmo se tivesse em seco. A dificuldade associada ao padrão de tomada brasileiro. Vou ligar o Arduino. O objetivo é manter a temperatura constante em 75 graus. Então, enquanto a temperatura é menor que o set point, o sistema permanece aquecendo, mantendo ligado o relé e, consequentemente, o ebulidor. O sistema já aqueceu a água, a temperatura acabou de passar do valor de temperatura em set point. O sistema embarcado, o software embarcado no Arduino desligou o relé.
Como o vaso não é um vaso agitado, existe uma diferença de temperatura ao longo da altura. Então a tendência da água quente é subir, a tendência da água fria é descer, devido à diferença de densidade. Vou usar um termômetro aqui para observar quanto que está a temperatura. Pela estratégia de controle que está sendo usada, vai existir um offset. Quanto mais eu subo, maior a temperatura. Ó. E a temperatura aqui, do lado do DS18B20, acaba sendo um pouco inferior. Vou acelerar o processo de resfriamento, colocando mais água. Só para ver a atuação. Como eu coloquei água na temperatura da água corrente da torneira, essa água trocou calor com a água que estava no sistema de aquecimento. E assim que foi detectado que havia essa variação, o sistema reativou o relé. Eu pus pouca água para ver se não demoraria muito tempo para reativar o relé. Esse tipo de aplicação pode ser usado quando se necessita manter a temperatura da água num reservatório, por exemplo, para uma aplicação de aquecimento de água para bebidas quentes, para chá, para café, para chimarrão, por exemplo. Como a água que eu acrescentei foi água fria, a tendência da água fria é, por causa da sua densidade maior, ficar na parte inferior do vaso. Se eu sacudir o vaso, pronto. Agora vamos ver se eu consigo ser feliz mostrando exatamente quando for ligar de volta, sem acrescentar água. O processo é lento porque só depende da convecção natural associada à diferença de densidade da água no vaso. Caso eu chacoalhe o vaso, as camadas de água quente e água mais fria vão se misturar e ele vai ligar. Eu não queria ter que acelerar o processo, mas eu vou acelerar o processo. Vou colocar mais água fria. Não precisou.
Observe que a temperatura na superfície da água é bem maior do que a temperatura aqui, ó, na superfície da água. Mais de 82 graus, 83, 84. E lá, a temperatura cai para em torno de 75. Eu vou pegar uma... Então, como existe essa diferença de posicionamento, a temperatura próxima ao set point é mantida próximo do sensor. Então dava para observar, por exemplo, que próximo do ebulidor a água estava fervendo. Então existe um gradiente de temperatura porque o sistema não é perfeitamente agitado. Mas essa aplicação se mostra bem possível de ser usada para mostrar uma aplicação de controle de processos, controle automático de processos, num equipamento bastante simples que pode ser construído. O material foi reaproveitado. Aqui tem todo um aparato que foi reaproveitado também. E era isso. Muito obrigado pelo